Vamos lá para a segunda parte da aula, pessoal. Na primeira parte, a gente foi dar uma olhadinha no edital, né? Ver informações mais técnicas. E agora a gente parte para a proposta propriamente dita e para um exemplo de texto que alcançou uma nota muito boa, uma nota alta, né? Então, passamos aqui pelo edital, falamos da grade, né? Dei algumas informações gerais, numéricas inclusive. Falamos de como fazer o título, que na FUVEST é obrigatório. Organizei o pré-escrita, né? O momento anterior à própria escrita. Falamos dessa conclusão que vocês sabem, não precisa de forma alguma ser uma conclusão ao estilo do Enem. Demos algumas dicas e falamos dos temas anteriores, tá? Agora a gente vai se basear no tema do ano passado, que falou sobre conhecimento científico, e vamos explorar a proposta, que começou assim, né? Como vocês já devem ter olhado nas provas da FUVEST, a proposta de redação ela não vem com textos muito abundantes, né? Vem textos curtos. E vamos ver o primeiro deles, ó. Lembrando que é a prova do ano passado, na verdade, ano passado é estranho, né? Mas é FUVEST 2020, não o processo 2021, obviamente, tá? Começamos aí pela leitura de uma tirinha. Muitas pessoas menosprezam a leitura de tirinha, e eu acho que isso não é o melhor caminho. Eu acho que a tirinha, se bem explorada, ela te dá vários caminhos de aprofundamento que você pode levar para o seu texto, tá? Como é o caso aqui, uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, A História do Mundo. Não foi você que inventou a roda? Foi, mas já me arrependi. Então pensem em quantas coisas provenientes do conhecimento científico, né, das pesquisas, que foram usadas de maneira equivocada, né, pelo ser humano. A culpa da ciência? Não, a culpa é do homem, né, porque a gente tem muitos benefícios, por exemplo, do automóvel, mas quando a gente transformou esse conhecimento num tanque de guerra, por exemplo, aí a gente tem realmente consequências negativas dessa invenção, mas a gente tem que entender que a mesma invenção traz frutos bons e frutos ruins. Somos nós, humanos, que usamos o conhecimento científico para o bem e para o mal. Vou ser bem maniqueísta aqui, tá? Depois, um textinho 2, que é um textinho mais referencial mesmo, que fala sobre o papel da ciência na sociedade. E olha como ele é curto, né? Um parágrafo. Somente numa sociedade onde exista um clima cultural em que o impulso à curiosidade, o amor à descoberta sejam compreendidos e cultivados, pode a ciência florescer. Somente quando a ciência se torna profundamente enraizada como um elemento cultural da sociedade é que pode ser mantida e desenvolvida uma tecnologia progressista e inovadora, tornando-se então possível uma associação íntima e vital entre ciência e tecnologia. Essa associação é uma característica da nossa época e certamente essencial para a manutenção de uma civilização com os níveis presentes de população e qualidade de vida. Imagine que tipo de sociedade nós seríamos sem a ciência e a tecnologia acontecendo. Quão retrógrada a sociedade seria, não é verdade? Quantos benefícios que dão até manutenção da nossa vida hoje, que nos fazem chegar mais longe em termos de idade, né? A gente tem uma expectativa de vida muito maior. Quantos desses benefícios não provém porque houve em algum momento um incentivo à ciência e tecnologia porque se tomou esse caminho, tá? Pensem também que essa prova é anterior à pandemia, né? Se essa prova calhasse hoje, a gente teria uma discussão ainda mais clara e evidente, né? A gente poderia fazer o que nós falamos no vídeo anterior, na parte 1 da aula, que é concretizar essa discussão proposta, porque a vacina é a concretização dela, né? Dessa discussão sobre a importância da ciência. É muito fácil concretizar essa discussão num contexto de pandemia em que a gente está pedindo por vacina e que até mesmo as pessoas que negligenciaram tanto a doença, que disseram que era uma gripezinha, hoje querem a vacina e inclusive furam fila, né? Que eu acho que sozinho dá uma excelente proposta de redação, né? Que leva uma pessoa a furar fila,
né? Que sociedade é essa? Enfim, né? Vamos lá. Fica a dica aí. Depois a gente tem uma música do Gilberto Gil, tá? Não deixem de ouvi-la mesmo, não apenas ler, tá? Quanta do latim, plural de quanto, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar, fragmento infinitésimo, quase que apenas mental, quantum granulado no mel, quantum ondulado no sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Olha que legal, cântico é uma palavra até de cunho religioso, né? Então a gente está vendo aqui que a gente pode abordar aqui a questão da religião e da ciência, que não necessariamente, gente, são opostos. A gente não precisa tratar dessa forma, porque isso só empobrece. A gente pode pensar que eu posso ter a minha fé e acreditar na ciência também. E isso é uma problemática legal de ser discutida, porque há pesquisas que já concluíram que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão acreditando mais na religião e optando por negar a ciência. Então, não é necessário uma coisa ou outra, né? Você pode seguir na sua fé e ainda assim se vacinar, né? Ainda assim acreditar no aquecimento global. Então, o Gilberto Gil tá, por meio dessa música, nos trazendo isso, né? Veja, canto de louvor, de amor ao vento. Vento, arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro para o mar. Isso é ciência, né? Esse movimento, né? Como é que um objeto se desloca usando o movimento, vento, vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. A arte de criar o saber é ciência. Então, você pode usar essa expressão retirada da música no seu texto para não repetir ciência, olha que legal. Né? Arte, descoberta, invenção, teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Sei que a arte é a irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por trás do detrás, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Certo? Esse é um texto de apoio muito produtivo. Mais uma vez, a gente olha e fala que é uma música ou um poema, a gente acha que ele é menor. A gente só dá valor para os textos mais opinativos, para os textos mais expositivos, e a gente erra nisso, tá? Todo o texto de apoio ele tá ali porque está dando um gancho para a gente abordar, para a gente explorar. Bom? Texto 4 do Carl Sagan. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a projeção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Então, e aí? Uma perspectiva, né? Uma mistura inflamável de ignorância e poder. A ciência é esse poder que deve ser usado para o bem, não para o mal. E a gente faz mau uso também da ciência, né? Olha que tema que foi dado para vocês, e se você não tinha consciência de quão densa era a discussão, o teu de apoio está te mostrando isso. Então, a FUVEST é difícil, traz discussões difíceis, mas ela também dá tudo o que você precisa para entender a profundidade da discussão nos textos de apoio. Você precisa ser um bom leitor. Eu tenho repetido muito isso, né? Uma prova de redação é sempre uma prova de leitura também. Está te avaliando enquanto leitor, tá? Não apenas enquanto escritor. Cabe, portanto, a você ter essa consciência, né? Treinar a sua interpretação de texto, a sua capacidade de leitura crítica para você fazer bem essa leitura e extrair dessa leitura um texto excelente. Aí você parte
para a escrita de fato, mas não menosprezem os textos de apoio, tá bom? Tem mais um, inclusive. Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior, graças à ciência. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produto da engenharia, que é uma ciência. Usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física, ciência. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Elas negam aquilo que elas mais valorizam, né? Vivemos num mundo em que pessoas usam a ciência para negar a ciência. Então, a gente está sendo convidado por meio desse texto a discutir esse negacionismo, e a gente tem vários exemplos de negacionismo, né? Terra plana, o movimento antivacina, a própria pandemia, né? Que é uma gripezinha que não mata, né? Que você pode tomar ivermectina e você está livre do vírus, né? De se contaminar. Gente, né? Não tem aquecimento global, o aquecimento global é uma farsa. Isso é um absurdo, no meu ponto de vista, é claro. Mas é disso que esse texto está falando. Você também tem abertura dentro dessa proposta para abordar esse aspecto. Você vai abordar o quê? Depende do seu projeto de texto. Então, veja, considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma dissertação em prosa na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, você vai fazer a leitura, né? Qual é o papel da ciência no mundo contemporâneo? Essa é uma pergunta-chave. Sem responder a essa pergunta, você não faz um bom projeto de texto. Todo tema tem que ser abordado assim, gente. Perguntas, mas nem a gente fala para vocês, né? Qual o problema? Por que é um problema? Quais as causas? Quais as consequências? Aqui é o mesmo. O papel da ciência no mundo contemporâneo é uma afirmação, eu vou transformar em pergunta. E isso vai nortear a minha preparação. Qual o papel da ciência no mundo contemporâneo? Sim, e aí você escolhe pelo menos duas respostas a essa pergunta que você formulou, porque ela será os argumentos usados. Ela será, na verdade, a tese que será defendida por meio de dois argumentos. Aí você seleciona quais os melhores argumentos para defender essa resposta, essa tese, e como é que você vai desenvolver esses argumentos, né? Você vai chamar algum conhecimento externo, você vai ter um repertório, um filósofo, um sociólogo, você vai usar uma obra literária que represente. Aí é a técnica que você já usa no Enem, tá bom? Uma vez que você pensa no tema e faz o projeto, aí você vai usar as técnicas argumentativas que você já está acostumado a usar, tá? Lembrando da nossa dica, tente sempre relacionar a discussão ao concreto, ao que você consegue visualizar no social, no seu dia a dia, tá bom? Eu coloquei essa foto, né, o homem vitruviano, que é um grande símbolo da ciência, né, da racionalidade, porque o texto que eu selecionei para explorar aqui com vocês, que foi um texto disponibilizado pelos alunos da turma de medicina, da FUVEST, né, a última turma, os calouros de medicina, ele vai usar no seu texto a referência a essa imagem. Então, eu trouxe aqui para vocês se lembrarem, homem vitruviano, é disso aqui que ele está falando, tá? Modelo de texto, nota alta, né? Acho que perdeu meio pontinho, tá, gente? De 50 pontos, tirou bem pouquinho. Limite entre claro e escuro. Veja, é um título obrigatório. Eu não entendi ainda. Limite entre claro e escuro. Como assim? E tá tudo bem, porque eu tenho todo o texto para entender esse título. Eu preciso chegar ao final do texto e pensar no título e falar, nossa, sensacional o título, tá? A produção de conhecimento acompanha o ser humano desde as origens da espécie. Paulatinamente, foi possível transformar a roda em carro e este em avião. Tá vendo, gente?
é uma referência à tirinha. E tá tudo bem, porque o cara mostrou, né, esse candidato mostrou a leitura que ele fez da tirinha. Isso não é cópia. Muito menos o texto dele vai ficar falando isso a todo tempo. Não, é o início. Então, você está com dificuldade de iniciar o seu texto, pega o texto de apoio que você acha que entra melhor no seu projeto de texto e faça como esse candidato, né? Começa de boa, mas dentro da discussão, é claro. No entanto, algumas épocas históricas elucidam mais claramente a valorização da razão e da ciência, fazendo uma ruptura com o passado, como o Renascimento. Inscrito em um quadrado e em um círculo, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci sintetiza essa exaltação do saber e da potencialidade humana, opondo-se assim aos saberes dogmáticos da Idade das Trevas. A gente passava a Idade Média, né? Saindo do teocentrismo, entramos no Renascimento com o antropocentrismo, ou seja, a razão, o homem conseguindo dominar as coisas por meio da razão. Sim, então, olha que legal. Ele não só fala do homem vitruviano, como da interpretação daquilo, mostrando uma oposição perfeita para falar de ciência. E o claro e escuro já começa a se, né, a razão, gente, a luz é o claro. A Idade das Trevas, a Idade Média, né, onde não pairava a razão, não pairou, não se deu início à ciência, é o escuro. Trevas retomando escuro. Legal, né? Contudo, a sociedade contemporânea, e aí sai do aspecto histórico, entra na referência atual, porque a discussão proposta é da sociedade atual. Então, contudo, a sociedade contemporânea caminha ao contrário da história da humanidade, vem desvalorizando a luz da ciência e retornando às sombras do passado. Então, poderia ser o limite entre luz e sombras, mas se brincou aí com sinônimos, então limite entre claro e escuro. Sensacional. Tá, então nós estamos falando que nós estamos num movimento de retomada das sombras, perdendo, né, o vínculo com a razão. Esse candidato foi extremamente consciente do projeto de texto dele, tá? Primeiro parágrafo de argumentação. Vocês estão percebendo que são parágrafos com mais períodos do que a gente disse para vocês fazerem no Enem. É porque são discussões de cunho mais ideológico, filosófico, necessitam mesmo mais espaço, mais período. Além disso, a conclusão desse texto poderá ser menor. Não preciso de tanto espaço para fazer a conclusão, já que eu não preciso cumprir todas as exigências como o texto do Enem. Então, eu ganho mais espaço no corpo do texto, né, no desenvolvimento. Então, vamos para o primeiro parágrafo argumentativo desse candidato. Os produtos oriundos da razão humana são parte constitutiva do meio social atual. A tecnologia a qual criou os celulares e os computadores e a medicina, a qual permite que vivam 7 bilhões de indivíduos na Terra, são alguns dos aspectos que moldam e sustêm a humanidade do século XXI. Todavia, uma crescente desvalorização da desvalorização da ciência tem criado uma descrença nesta, levando os sujeitos a negarem as teorias e as informações produzidas por vias científicas. Olha a concretização, né, gente? Que é o que acontece atualmente na sociedade. Esse tema se concretiza, se materializa assim. Segundo Descartes, a dúvida é o elemento essencial para gerar conhecimento, visto que a partir dela é possível sempre chegar a novas informações mais próximas da verdade. Em contraposição com o filósofo, alguns grupos contemporâneos negam a ciência em prol de verdades imutáveis, fazendo ressurgir a antiga visão dogmática que por séculos guiava a humanidade. Portanto, embora fundamentais ao status quo, a ciência e o uso da razão estão sendo trocados pelos conhecimentos inquestionáveis. Ele quis abordar aqui, gente, o quanto que a ausência da dúvida, do questionamento, faz com que a gente se mantenha lá no escuro, na Idade das Trevas, com que a gente não avance, ou mas sim com que a gente regrida. Então, essa argumentação, né, fala de que o papel da ciência tem sido ofuscado porque não se está dando valor ao conhecimento que é inquestionável.
tudo é questionável e a ciência se faz a partir disso, né? Da curiosidade, do porquê, muito mais do que de respostas. A ciência se faz, evolui por meio das perguntas, dos questionamentos. Então, aqui trazido de forma positiva. Não é questionar, duvidar e ignorar por isso. Não. Tá? Aqui é o questionar no bom sentido. E ele trabalhou isso nesse parágrafo muito bem, inclusive. Segundo parágrafo de argumentação, vai lá. Os movimentos negacionistas surgem tanto devido ao afastamento entre os indivíduos e a produção científica, como devido ao medo da ciência, fazendo os sujeitos dessa forma facilmente manipuláveis. Nesse sentido, a população comum está distante da academia, que torna a ciência algo distante, fazendo com que os indivíduos não entendam a produção científica. Gente, sensacional. O papel da ciência era aproximar as pessoas dela, fazendo as pessoas terem capacidade de reconhecer a sua importância. Mas o que a ciência fez, infelizmente, foi se afastar, né, como se fosse algo para poucos. E aí as pessoas, então, tiveram a abertura para considerarem ela menor, a não reconhecerem o grande benefício que ela tem. Então, esse foi um erro, né, infelizmente cometido, que deu abertura para a problemática acontecer. Veja como se desenvolve aí, né, esse argumento. Associado a isso, o medo dos usos negativos de todo esse conhecimento produzido, como em guerras ou em manipulação genética de seres humanos, favorece a descrença para com o uso da razão humana. Né? Então, esses usos errados que se faz da ciência, e veja, essa é uma ideia que está no texto de apoio. Não foi copiado, foi bem utilizado. Tá? Os sujeitos, assim, deixam de usar essa razão para questionar, mantendo-se em sua menoridade, tal como teorizada por Kant. Então, Kant falou nossa menoridade, né? A nossa existência vinculada a um senso comum. Imersos na tutela alheia, massas são manipuladas para oporem-se a todo o conhecimento científico. Desse modo, surgem teorias e movimentos que há anos ou séculos foram refutados, como os movimentos anti-vacina e a teoria sobre a Terra ser plana, como eu disse. Assim sendo, os antigos dogmas voltam a assombrar mesmo diante da onipresença da ciência no meio social. Gente, tem ideias do texto de apoio que são desenvolvidas por meio de repertórios que o candidato trouxe, como a referência a Kant, por exemplo. Isso é externo, né, que faz com que se sustente aquela argumentação que foi influenciada pelo texto de apoio. Isso é autoria, certo? Olha que conclusão curta. Em suma, a ciência construiu o mundo contemporâneo. A humanidade existe devido aos produtos dela. Entretanto, a luz do Renascimento e do Iluminismo não foi capaz de afugentar o retorno dos dogmas amparados na negação da razão e do conhecimento. O medo, a manipulação externa e o abismo entre conhecimento e população fortalecem discursos e teorias que se baseiam em premissas indiscutíveis. O homem vitruviano regressa às trevas. Faltou um ponto ali, tá, gente? Que foi na minha digitação. Sim. Então, faz todo sentido o título. Essa é uma conclusão que você pode, né, perceber. Todas as informações estão organizadas conforme elas vão aparecendo. Então, nada mais é do que uma conclusão que sintetiza o ponto de vista e resgata o percurso trabalhado no desenvolvimento. Ok, e faz esse período curto, né? O homem vitruviano regressa às trevas, que é a grande síntese da tese desse candidato. Poderia até ser o título. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro que a FUVEST não quer nada muito do além, né? Ela quer apenas que você tenha senso crítico suficiente e bagagem para entender a profundidade das discussões, perceber como ela está viva no cotidiano das pessoas, ou deveria estar viva no cotidiano das pessoas, e que você consiga escrever um texto, que você saiba o que é um texto dissertativo argumentativo, que você use a técnica adequada para ele. Claro, linguagem clara, né? Mas não tem nada uma linguagem muito rebuscada de outro mundo também não, tá? É apenas
palavras bem utilizadas, assertivas. Tudo bem? É um texto muito bom. É preciso treino, gente. Tudo é treino, tá? Então, vai prestar FUVEST segunda fase? É hora de treinar. Desejo para vocês uma excelente prova. Espero vê-los na faculdade em breve, né? Na universidade. E sempre buscando sucesso e desenvolvendo aí o conhecimento científico. Um grande abraço a todos vocês.